fazer uma expansão monetária para pagar a dívida, que é interna, Não, mas é que que é como é na nossa própria moeda, né? Aí dá para industrializar e... não, o que tem que fazer é baixar juros e fazer reforma tributária. Como que baixa juros? Eu acredito que é uma decisão que o Banco Central pode tomar já, porque as condições já estão sendo criadas. A inflação está caindo, a economia diminuiu o ritmo de crescimento, nós temos uma necessidade de fazer o país crescer até para defender o país. Não vai aumentar a inflação, reduzir o juro, mas vai diminuir o déficit público e a dívida pública. Aí você cria um círculo virtuoso, porque se a economia cresce... Outra coisa, nós estamos criando emprego com todo esse juro alto. Se você olhar o número de emprego que nós criamos até julho, entendeu? É fantástico. E mais, estão saindo 1 milhão e meio de famílias por ano do Bolsa Família para ir para o mercado de trabalho. E está saindo da informalidade. E está faltando mão de obra. Porque o Brasil é muito diferenciado. A inflação e o desemprego é diferente nos estados, principalmente o desemprego. Tem estado que tem desemprego 2,5%, tem estado que tem desemprego 9%, 11%. E o desemprego médio é 5,8%, que é o mais baixo da história do Brasil. Falta mão de obra em Rondônia, no Mato Grosso do Sul, no Paraná e Santa Catarina, que são os estados que estão com maior crescimento. O Mato Grosso do Sul está formando 15 mil trabalhadores com container do Senado, porque vai inaugurar uma série de fábricas e não tem trabalhador. Hoje você tem sites para trazer trabalhador do exterior para trabalhar no Brasil. Então nós temos que... Esse problema que eu falei da formação da mão de obra. Ô, Léo, manda uma pergunta que eu preciso ir ao banheiro. Vamos lá. O Diego Maciel está perguntando aqui. Na sua visão, o que explica o crescimento tão rápido da direita conservadora no Brasil depois de 2014? Eu já falei um pouco sobre isso, né? Primeiro, a repressão contra nós. Isso contou muito. O golpe contra Dilma, certo? Isso, a Lava Jato, contou muito. Segundo, que a direita pregou, se organizou, ocupou os territórios durante esse tempo e cresceu. E no mundo a direita cresceu. Em parte, há um choque, vamos dizer assim, de culturas, de civilização. Uma parte da sociedade não aceita as mudanças que o próprio capitalismo produziu no mundo na cultura. LGBTQIA+, entendeu? A própria questão do aborto, certo? A questão da religiosidade. E há também um desmonte de direitos sociais e criado um trabalho precário, e nos países como Estados Unidos e Europa, quando você desmonta a classe média trabalhadora com o desemprego, com a desindustrialização, você cria um amplo setor da sociedade ressentido, magoado e que acabou absorvendo o discurso da direita. E a própria organização da direita a nível internacional, porque hoje os Estados Unidos faz campanha na Europa contra os candidatos da União Europeia, na Polônia e em outros países, e apoia a direita na Alemanha, apoia aqui no Brasil a direita. Há uma interferência muito grande nas eleições. Hoje você não pode falar mais que existe eleição nacional. Porque há uma o que o Trump está tentando fazer no Brasil é interferir na eleição brasileira, né? Porque o Bolsonaro não pode ser candidato porque ele cometeu uma tentativa de golpe de Estado. Se ele for condenado, ele fica inelegível. Aliás, ele está inelegível, porque ele já foi condenado, entendeu? E mesma coisa o filho dele, que está nos Estados Unidos, porque pode ser caçado e pode, inclusive, perder a nacionalidade. Ele pode perder a nacionalidade porque ele está fazendo lá é uma traição nacional. Então, eu acredito que o crescimento é por causa de um choque cultural, é por causa da desestruturação de amplos setores das classes médias trabalhadoras, certo? E é por causa da disputa política também cultural. A direita ganhou. Ganhou capacidade de convencer o cidadão que a solução é que ela apresenta e não a que nós apresentamos. E também pelos nossos erros, porque governo ruim não sobrevive. Governo com erro não sobrevive. Basta ver o que aconteceu na Bolívia. Eles brigaram entre eles, dentro do partido, governaram a Bolívia 20 anos, a Bolívia teve uma série de problemas com o esgotamento das reservas de gás que sustentava o crescimento da Bolívia, perdeu a eleição. Não fez um senador, fez 5 deputados. Isso aí era, durante 20 anos, maioria na Câmara e no Senado. Vamos lembrar do MDB. Cadê o PSDB? Desapareceu. Então, o eleitorado, a cidadania, também ele aprova ou desaprova os governos. Então, o Lula vai ser reeleito, se for reeleito, é pelo
pela capacidade que ele teve de governar e atender a expectativa do eleitorado que votou nele. O Bolsonaro perdeu a eleição como resultado da ação dele na pandemia, que foi condenada pela maioria da sociedade, e pelos gravíssimos erros do governo dele, senão ele teria ganho a eleição de novo. Ó, a Cláudia Mendes pergunta aqui, ó, o senhor acredita que o Lula precisa construir uma narrativa contra o Bolsonaro ou deve simplesmente governar e deixar o tempo apagar essa polarização? Eu sou muito cético e crítico, não acredito muito nessa história de polarização. Eu acho que o Brasil está politizado, não está polarizado. É que são pontos de vista diferentes. Eu dou sempre exemplo da conversa de dois trabalhadores que estavam numa padaria, conversando entre eles. Desculpe. Um falava, não vamos pagar imposto não. O pessoal desvia o dinheiro tudo com essas emendas lá em Brasília, olha aí as denúncias tudo. O outro falava, não, eu vou pagar imposto, mas eu quero que os ricos paguem também. Então os dois têm um ponto de vista diferente sobre um problema. Eu devo pagar imposto? Devo por quê? Porque eu tenho segurança pública, eu tenho polícia, eu tenho hospital, eu tenho escola. Certo? O país investe na infraestrutura, investe em tecnologia, o país investe para melhorar as condições de alimentação da população, apoiando a agricultura, né? Porque hoje no Brasil se fala muito mais, por exemplo, saneamento. Quem é que financia? É o BNDES. Minha Casa Minha Vida é a Caixa Econômica. Quem financia óleo e gás? É a Petrobras. Quem financia infraestrutura, desenvolvimento tecnológico, meio ambiente? É o BNDES. Quem financia agricultura? Mais da metade é o Banco do Brasil. A agricultura foi para o Banco do Brasil. Quer dizer, o Estado tem o papel. E quem sustenta a estrutura toda de educação, saúde, previdência que o Brasil tem, segurança pública, tudo, é o imposto que nós pagamos. Então, senão você começa a falar em imposto zero, não pagar imposto. Eu não acredito em polarização. Eu acho que o Lula... o Bolsonaro é um problema da justiça e um problema dos partidos políticos, da luta política do país. O Lula tem que governar o Brasil. Tem que se preocupar com o Bolsonaro. Porque o Lula hoje está centrado em enfrentar essa crise que o Trump criou, esse ataque que ele fez à nossa soberania, à nossa democracia, esse tarifaço. Essa é a prioridade do presidente. Não é o Bolsonaro. E nem é a eleição do ano que vem. Lógico que ele está preocupado com a eleição, porque ele está preocupado com o PT. Porque se você pensar quem vai suceder o Lula, tem que ter um partido, senão não vai ter. O que adianta agora o PSDB? Acabou o partido. Cadê os líderes do PSDB? Foram tudo para outro partido, né? Então, se você quer ter continuidade num programa, num ideário, num sonho, você tem que ter um partido político que expresse isso. Essa é a preocupação do Lula, não é o Bolsonaro. O Rafael Monteiro. Senhor Disseu, o senhor acredita que teremos ainda um Lula versus Bolsonaro? Que a única possibilidade é 2026. Depois disso, não mais. Se o Bolsonaro não participar da próxima, acabou a vida política dele? Se ele for condenado pela justiça, ele não participar... Não, já não vai participar porque ele já está inelegível. Se ele for condenado pela tentativa de golpe de Estado, se ele não receber o induto, a vida política dele institucional, ele não tem perspectiva de voltar a ser presidente da República. Agora, a vida política dele não vai acabar, porque ele tem liderança, tem apoio no amplo setor da sociedade, as ideias dele têm apoio. Isso vai continuar. Quer dizer, o bolsonarismo sem Bolsonaro pode continuar. Aliás, ele está falando... A direita quer que o Tarcísio represente isso. Ele quer que seja alguém da família dele. Quer dizer, agora é ou o Flávio ou a Michele, porque o Eduardo... já é carta fora do baralho, como se diz. Daí... Vamos lá. Por que o governo não apoia a PEC anti-privilégio do Kim, mesmo após o próprio Lindenberg, que é líder do governo, admitir que era a favor e o governo iria apoiar? Eles tiveram um debate aqui, não sei se você assistiu. Lindenberg e o Kim teve aqui. E eles... falaram sobre isso. Está falando dos altos salários do poder judiciário e legislativo? O PEC anti-privilégio. Acho que né?
Vou repetir aqui, ó. Por que o governo não apoia a PEC anti-privilégio do O que o Lindbergh falou? Qual foi a posição do Lindbergh? Que era a favor também e queria ajudar o Kim. Mas essa não é uma questão do governo, é uma questão do parlamento, né? Quem tem que resolver isso é o parlamento. Porque essa questão dos altos salários no Brasil, o Supremo já começou a discutir, a debater. É um escândalo isso, porque foram criando uma série de penduricalho, uma série de... O Ministério Público que mais fez isso, né? É auxílio habitação, auxílio estudo, Paletó, auxílio isso, auxílio o quê. Isso tem que acabar, certo? Agora, isso não resolve o problema de déficit público brasileiro, da dívida pública brasileira, não. Então nós não podemos também... por justiça, tem que acabar. Isso não significa também que você pode pagar pouco por um policial, por um ministro do Supremo, por um juiz, porque também é isso... condições que ele tem para trabalhar, para manter a independência, entendeu? Mas, do meu ponto de vista, é preciso dar um basta ao que está acontecendo, principalmente no judiciário e no legislativo, porque no executivo é menos, né? Agora, isso aí nós precisamos lembrar que nos bancos, nas empresas privadas e nos bancos privados, os salários são R$600 mil, R$1 milhão, bônus de 2, 3. Tem um outro problema também que nos Estados Unidos se discutiu muito, né? Das bonificações, dos altos salários, dos grandes, e que não paga imposto, né? Que foge do imposto. Então tem que dar uma no cravo e uma na ferradura. Manda lá. A Fernanda pergunta aqui, ó. Muitas alas da esquerda denunciam o lobby dos bancos para manter os juros altos e brasileiros continuam sustentando rentistas. Por que mesmo depois de indicar o presidente do Banco Central, o governo não quebra esse lobby? Porque o governo não tem força para quebrar. Se o governo tivesse maioria na Câmara e no Senado, nós não estávamos vivendo essa situação. Nós já tínhamos feito uma reforma tributária, já tínhamos reduzido o juro, e o governo já tinha até podia mudar a meta de inflação, podia mudar a composição do Conselho Monetário Nacional. Muitas limitações do governo advêm que ele é minoria na Câmara e no Senado. Aliás, é raro o governo que não tem maioria na Câmara e no Senado. Você pode ver que o Trump tem maioria. Aliás, o único governo da América do Sul que governou entre 2003 e 2011 em minoria foi o do Lula. O Rafael Correia, o Chaves, o Kirchner, o Evo Morales... Todos eles, o governo, não sei se no Chile quem governava nesse momento, se era Bachelet ou Lagos, todos esses governos tinham maioria na Câmara e no Senado. Mesmo Petros agora na Colômbia, certamente ele conseguiu maioria na Câmara e no Senado. O Lula tem maioria na Câmara e no Senado para determinados projetos a partir de determinados acordos, porque ela não tem a maioria dele, dos partidos que apoiaram ele para presidente da República. Isso é uma limitação muito grande para governar. Mas não impediu dele fazer tudo que ele fez nesses 2 anos e 8 meses. Lá tem mais uma aqui do Silas Cândido. Senhor Dirceu, gostaria que comentasse uma declaração que o senhor deu, que as eleições da Venezuela são seguras e invioláveis. O senhor continua pensando dessa forma? Não, eu nunca dei essa declaração. Pode procurar. Fake news. Fake news. O que eu digo sobre a Venezuela é o seguinte: nós não devemos interferir nos assuntos internos da Venezuela. Nós queremos que interfira na nossa eleição aqui e nós não devemos deixar de ter relações com o país por causa do seu sistema político. Então o Brasil tem que romper relações com o Egito, com a Arábia Saudita, com o El Salvador, entendeu? Se amanhã tem um governo autoritário na Argentina, nós vamos romper relações com a Argentina por causa disso. São coisas diferentes. O Brasil deve manter relações com os governos comerciais, diplomáticos, independente do sistema político. Porque a nossa Constituição diz o seguinte: não interferência nos assuntos dos outros países, autodeterminação, solução pacífica dos conflitos internacionais. Então nós temos que obedecer a nossa Constituição, que diz para nós não interferir e respeitar as decisões dos outros países. Uma coisa é você fazer uma condenação política, você pode até fazer, certo? Como o Lula fez. Agora, daí você deixar de ter relação ou aceitar o que os Estados Unidos estão fazendo, que é bloquear a Venezuela, sequestrar a reserva da Venezuela, proibir a Venezuela de comprar equipamentos para produzir petróleo, proibir a Venezuela de comprar alimento, remédio, como faz com Cuba, ou faz com o Irã, ou usar o dólar, como está usando para sancionar. Nós mesmos agora estamos sendo vítima disso, né? Nós não podemos concordar com isso. Vamos lá. Vitor Thiago pergunta aqui, ó.
É um pouco longa a pergunta. Sabendo que o SUS é um dos maiores consumidores de fármacos do mundo e que o Brasil importa em dólar a maioria dos itens para suprir nosso sistema de saúde, por que o governo não quebra alguma patente para que o interesse dos brasileiros esteja acima dos interesses das empresas nacionais e internacionais? Não, o Brasil quebrou patentes, inclusive o Brasil criou genérico, agora está desenvolvendo a indústria de fármacos no Brasil. E é verdade, nós importamos quase 85% dos IVAs, né, que são a base de matéria-prima. Como nós importamos 50 bilhões a mais de dólar que exportamos de produtos químicos. E a nova indústria Brasil que o governo lançou é exatamente para do complexo de saúde e do complexo químico. Não ficar tão dependente. Não ficar tão dependente. Então ele tem toda a razão. Nós temos cada vez mais produzir no Brasil. O Brasil é capaz disso. Lógico, e o Brasil ainda pode exportar ainda para o resto da América Latina produzindo aqui no Brasil. O governo tem feito um esforço, mas é a mesma coisa. Para o governo fazer um esforço maior, o juro tem que ser menor e o governo tem que fazer uma reforma tributária para ter mais recurso para investir, porque o problema no Brasil hoje é o preço do crédito. Aliás, procura financiar um apartamento e ver o juro quanto está. Então é um problema. Você vê, automóvel no Brasil paga um juro que se você precisa falar, mas se me toma automóvel, por que é esse juro, entendeu? Então nós temos um problema sério da estrutura de juro no Brasil. Foi. José Dirceu, tem alguma coisa que ficou faltando? Senão eu vou para 3 perguntas finais. Agradecer demais foi seu ótimo. Tempo, pedir desculpa porque eu estou mais lento no raciocínio aqui, estou falando mais devagar. Quem me conhece sabe que normalmente eu participaria mais, mas obrigado pelo seu tempo. Eu fico honrado que você, nesse estado de saúde, não tenha cancelado e tenha vindo aqui hoje. Fiz questão. E não está livre ainda, porque sempre quando vem a primeira vez um convidado aqui, ele responde 3 perguntas finais e contigo vai ser diferente. Obrigado demais a todo mundo que mandou pergunta também. A primeira pergunta, José Dirceu, talvez você já tenha respondido. Quer saber qual foi o momento mais difícil da tua vida ou da tua carreira? Quando eu, em 48 horas... entre a entrevista do Roberto Jefferson, foi 6 de junho, né, que ele deu para a Folha de São Paulo, eu virei o maior bandido do país, o maior corrupto do país, em 48 horas. E fiquei com isso durante esses 20 anos. Não tem coisa pior que isso. Sendo que eu não tinha nunca sido investigado, e para a família, processado. Né? Não. Deve ter sido... Não, e depois a devastação no Lava Jato sobre a família, né? Porque processaram e prenderam meu irmão, tentaram denunciar minha filha, que era menor. Pra quê? Pra você fazer delação. É a tortura psicológica. Né? E fora que devastaram a minha vida profissional. Tive que recomeçar tudo agora de novo. Minha vida como advogado, tudo de novo. Mas já está bem encaminhada já. Antes da segunda pergunta, pro ano que vem, vai sair para algum cargo? Vou. Estou preparando, estou conversando no PT... Se o PT de São Paulo me der o direito, vou ser candidato a deputado federal por São Paulo. Para mim, que o povo de São Paulo me devolva o mandato, que eu tive 516 mil votos em 2002. Hoje seria quase 1 milhão. Que o povo de São Paulo me devolva o mandato que me tiraram pela violência política, sem provas, dia 31º de dezembro de 2005, na Câmara dos Deputados. Eu nunca mais voltei lá. Só fui ao Senado, porque era uma homenagem ao João Goulart, e a Maria Tereza Goulart, e o filho João Vicente, a família me convidou, e eu fui, fiz até um pronunciamento no Senado. Segunda pergunta é o seguinte, não sei se te avisaram já, Zé Dirceu, que a gente vai morrer. Tá sabendo disso já? Te avisaram. Relaxa que faz tempo, infelizmente. Como eu já tive câncer, já tive hematoma. Sério? Em 23 de fevereiro de 2023 eu tive hematoma. O que importa é que tá bem. Tô bem. E vai demorar muito tempo, então relaxa. Mas esse vídeo aqui vai ficar além da gente. Então manda um recado para 200 anos no futuro, quem estiver vendo esse podcast. Quais seriam suas últimas palavras, teu epitáfio? Não quero flores nem vela. Tive uma bela vida, fui feliz, vivi a vida com paixão. E a terceira pergunta é: qual é a sua dúvida atual? No que você se pega pensando antes de dormir? Primeiro nas dívidas, né? Aí é todo mundo, né? O brasileiro, cabeça no travesseiro. Tem que não estoura meu fundo. Tem que pagar as dívidas. No Corinthians, né? Dá mal demais. Tá demais. Não.
Geralmente, é engraçado, viu? Porque o processo de fazer dormir, você mistura um pouco de preocupações do dia a dia e um pouco de sonhos, né? Então eu procuro sempre pensar positivamente, né? Do que Você vai... é um otimista? Eu sou, sempre mesmo? sempre fui otimista, sempre fui. Sou assim, sou apaixonado e acredito muito no Brasil, né? Toda a história nossa, do nosso povo, mostra que nós temos que ousar sonhar pelo Brasil, e o Brasil precisa tomar consciência e precisa tomar conta do seu destino, porque senão outros tomarão. E o Trump está mostrando isso. Isso é meu lema ultimamente, meu karma ultimamente, é repetir isso, entendeu? Mais alguma pergunta, alguma dúvida que você se faz? Não, atualmente? só falar que fico muito Fica grato. pensando. Fico muito grato que você tenha me convidado para vir aqui, que vocês tenham me Bem-vindo de convidado, volta aí, viu? né? Não, tô às ordens, viu? Tá certo. O Zeca já veio aqui, não? O Zeca Dirceu? Quem? Não, Meu filho. não veio. Faça ele vir e faça o Lula. O Lula tá devendo pra gente. Não, vou cobrar. Vou falar para ele. Na eleição, Pode deixar. ele desmarcou com a gente em cima da hora. Pode deixar. Bolsonaro veio na quinta, ele estava marcado para terça. Amanhã mesmo eu ligo pro Sidori e pro Laércio e falo Isso. para eles, ó. Eu não posso ir lá. Nós vamos até lá. não é? Levei um puxão de orelha lá. Por favor. Tá bom? Obrigado Obrigado, demais, eu que Zé. agradeço, viu? Obrigado por esse A você entender e esse a todos motivo, ao Léo e a momento. todos que nos acompanharam, né, hoje. Exatamente. Léo, é hora de se brilhar, cara. O que você tem que falar agora? Primeiro, agradecer ao nosso chat, que mandou bastante aqui, Verdade, bastante mensagens, perguntas. brigando entre eles, Exato, né? como sempre, Como sempre. eles ficavam brigando aqui, mas a gente agradece a participação, deixar o seu like, que quem não deixou no começo, já deixa agora, se inscreve aqui no canal, pra gente chegar nos 6 milhões de inscritos. Exato. E quem chegou até aqui, ele precisa provar que chegou Tem que até provar. aqui. Como que o pessoal prova que chegou até o final dessa conversa? O que eles escrevem nos comentários? Pra você provar que chegou até o final, você vai escrever aí, VIP no PowerPoint. VIP no PowerPoint. Very important person. VIP no PowerPoint, só quem assistiu vai saber o que é. Redes sociais? Tem redes sociais? Tem. Arroba? Tem. José Dirceu Oficial. O Zé Dirceu Oficial, né, menino? E a... Zé Dirceu Não deve Oficial. usar muita, né? Não, eu uso Usa todo bastante? dia. Uso. É Zé Dirceu? Tô aumentando. Eu tava com 33, eu tô chegando em 80 mil. Pô. Quero chegar a meio milhão. Então, Zé Dirceu? Zé Dirceu Oficial. Sigam lá também, me sigam também no Instagram, que é @Vilela. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Beijo no cotovelo e tchau. Que bom que vocês